poder do nosso Deus. Ele é maravilhoso. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Redentor. Aleluia. Quero ver se dá tempo ainda, querido. Temos 15 minutos. E eu quero tentar pelo menos entrar no texto. Se não der tempo de terminar hoje, terminamos semana que vem. Mas eu quero, pelo menos que você vai com este tema na sua cabeça, martelando você, talvez durante toda esta semana. Quero que você medita neste texto na sua casa. Quero que você peça para o Espírito Santo falar com você no decorrer desta semana. Certamente não vamos conseguir entrar em todo o texto que nós queríamos falar, mas já era esperado. Abra sua Bíblia comigo em Jonas. Mais uma vez vamos ministrar. Nós estamos trazendo uma série de mensagens no livro de Jonas. E falamos sobre a graça, o fio da graça do Senhor Jesus, daqueles que estão agarrados no fio da graça, usando como base também o livro de Jonas. Falamos sobre que o avivamento, ele cancela a sentença de morte, também baseado no livro de Jonas. Falamos também sobre o chamado, não corra do chamado de Deus, também baseado no livro de Jonas. E queremos falar nessa noite, ou pelo menos tentar entrar no texto do capítulo 2 de Jonas. Fugir de Deus é ir para o fundo do poço. Queremos tentar entrar nesta mensagem, mas se não conseguir terminar, vamos terminar semana que vem. Mas eu não quero que você perca o tema dessa mensagem. Anota ela aí em algum lugar, grava ela no teu coração, na tua mente. Fugir de Deus é ir para o fundo do poço. Vou dizer mais uma vez: fugir de Deus é ir para o fundo do poço. Então, vamos fazer a leitura de Jonas capítulo 2. Quero ler todo o capítulo de Jonas. Diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe és misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei e pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Olha, querido, eu quero trazer uma mensagem
ao seu coração, pelo menos tentar entrar e falar um pouco do tema que eu propus agora nesse instante. Fugir de Deus é ir para o fundo do poço. Bem, nós sabemos, falamos muito a respeito do livro de Jonas. Nós estamos ministrando uma série de mensagens no livro de Jonas. E do livro de Jonas nós falamos sobre avivamento. Do livro de Jonas nós falamos sobre sentença de morte. No livro de Jonas nós falamos sobre salvação de almas. E agora nós queremos ver, querido, aqueles que estão no fundo do poço, também semelhante a Jonas. Bem sabemos o que aconteceu com ele. Estamos falando a respeito deste livro, do capítulo 1, capítulo 2, do capítulo 3, hoje estamos no capítulo 2. Bem sabemos o que aconteceu, ele fugiu da presença de Deus, do seu Deus. Deus havia mandado ele ir para um determinado lugar, e ele fugiu deste determinado lugar, comprou uma passagem e foi para outro lugar. E diz a Bíblia, querido, que ele estava tranquilamente dormindo no fundo do navio. O navio estava à deriva na tempestade. A tempestade batia naquele barco para todos os lados e ele quase afundava. Ele quase ia a pique. O comandante do navio já não sabia mais o que fazer. Começou a jogar as mobílias do navio fora para que eles não viessem afundar. E agora eles começaram a se perguntar se porventura alguém não fez nada contra o Deus deles, e eles começaram a orar aos seus deuses. E o comandante, ele desce ao fundo do navio e vê Jonas dormindo naquele lugar, tranquilamente. O barco estava quase afundando, a tempestade já estava intensa, e Jonas tirando um cochilo, dormindo maravilhosamente, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Parece que algumas pessoas elas agem de forma diferente nas dificuldades. Enquanto uns escabelam, enquanto uns ficam loucos, outros ficam tranquilos. Mas esse não era o caso de Jonas. Jonas não sabia nem o que estava acontecendo. E ele confessa o seu pecado para o comandante. E ele mesmo propõe e diz: olha, me joga para fora do barco. E assim eles fizeram. Jogaram aquele moço para fora do barco. E imediatamente a tempestade passou. O barco não estava mais à deriva. Aqueles homens, eles adoraram o Deus de Jonas, porque viu como que ele era poderoso. Interessante, querido, que o Senhor, ele trata conosco de formas diferentes. Com Jonas ele preparou um grande peixe, e esse peixe havia engolido ele naquele momento. E diz a Bíblia que ele ficou 3 dias e 3 noites naquele lugar. A Bíblia relata que as algas enrolavam-se nele, ele mesmo confessa isso. Ora, passaram por cima de mim, então disse: lançado estou dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. As algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra. Aquele moço naquele momento, querido, ele estava no fundo do poço, literalmente no fundo do poço. E o que eu quero frisar aqui nessa noite, que algumas pessoas também estão indo para o fundo do poço, por desobedecer a voz de Deus, por não querer ouvir o chamado de Deus para a salvação. Uns não querem ouvir o chamado de Deus para a salvação, e outros é como Jonas, não estão querendo ouvir a voz de Deus, não estão querendo obedecer a voz do Senhor. E por causa disso, querido, algumas pessoas estão passando por situações como Jonas passava naquele momento. Imagina você 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, algo mal cheiroso, as entranhas. Eu não consigo imaginar como é. Eu não consigo imaginar como é um homem dentro de um peixe.
Mas este moço, ele estava dentro de um peixe. E talvez ele pensava que naquele momento a vida dele havia se acabado. Para algumas pessoas que pensam que a vida deles também se acabou, porque ele está no fundo do poço, eu quero dizer algo para você. Você pode fazer como Jonas fez. Do ventre daquele peixe ele orou ao Senhor. E ele diz que a sua oração chegou até a Deus. Deus ouviu a oração daquele moço. Querido, quando nós estivermos no fundo do poço, não tem posição para olhar que não seja para cima. Nós temos que olhar para o alto, porque do alto vem nosso socorro. Algumas pessoas estão no fundo do poço, mas não têm coragem de olhar para o alto, não tem coragem de orar a Deus, não consegue orar mais. Ele mesmo diz: se eu não orei agora que eu não vou orar mesmo. A soberba não permite, o orgulho não permite. Mas Jonas, querido, ele não estava orgulhoso naquele momento. Jonas, ele queria sair daquele lugar. Jonas, ele não queria perder a sua vida. Aqueles que não querem perder a vida, aqueles que querem sair do fundo do poço, eles precisam erguer a tua voz em oração. Eles precisam clamar ao Deus dos céus. Ele precisa clamar ao Deus que pode todas as coisas. Talvez, querido, hoje seja a hora de parar de fugir de Deus, assim como Jonas estava fugindo de Deus. Talvez muitas pessoas estão no fundo do poço porque está fugindo de Deus, está fugindo do chamado para a salvação, está fugindo como Jonas fugia, por não querer ouvir a voz de Deus para salvar outras pessoas. Jonas orou, querido, na hora do desespero. Talvez é o que nós mais fazemos, é orar na hora do desespero. O Jonas, ele precisou ser forçado para orar. Talvez Deus também está forçando você a orar. Talvez Deus está querendo ouvir mais a tua voz em clamor, em oração. Ou você ora naturalmente, ou você tem o costume de orar naturalmente. Glória a Deus. O que te faz orar? O que te faz orar é estar próximo de Deus, é falar com Deus, é ouvir a Deus. Ou o que te faz orar é quando você está em aperto. O que te faz orar é quando você está no fundo do poço. O desespero, querido, que Deus usa para extrair a oração do nosso coração, tem várias formas. E ele usou um grande peixe para extrair a oração de um profeta. Olha, o profeta não orava. O homem de Deus, querido, ele não dirigia mais a oração a Deus. E Deus precisou preparar um grande peixe para que ele levantasse a sua voz, para que ele arrependesse dos seus maus caminhos. A boa notícia, querido, do Evangelho é que você é filho de Deus, e Ele ainda é o seu Deus, Ele ainda é o seu Salvador, e você pode clamar por Ele a qualquer hora, a qualquer momento, que Ele vai ouvir o som da tua voz. Você não precisa estar no fundo do poço, você não precisa estar no ventre de uma baleia, de um grande peixe. Você não precisa, querido, estar lá no último estágio do fundo do poço para começar a clamar, a orar, a buscar a Deus. Precisamos ouvir a voz do Senhor, parar de fugir de Deus. Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Olha, quantas pessoas não conseguem orar a Deus mais? Quantas pessoas não conseguem buscar a Deus mais? Como Jonas, querido. Jonas, ele precisou estar no fundo do poço. Tem muitas pessoas no fundo do poço e não sabe o que orar, e não sabe o que falar. Jonas também, ele não sabia o que falar. Jonas, ele começou a citar alguns outros textos. A oração de Jonas era a citação de alguns textos. Ele não sabia mais o que dizer. Quando você não saber mais o que falar, fale pelo menos o Pai Nosso ao teu Deus. Peça a Ele força, peça a Ele coragem.
Peça a Ele condição, você de pelo menos levantar a tua voz em clamor a Deus. Ele não quer que nós ficamos fugindo dEle. Muitas pessoas têm fugido dEle, e Ele tem falado: olha, eu tenho salvação para a tua vida. Olha, eu quero salvar a tua alma, eu quero salvar a tua família, eu quero salvar os teus filhos. E as pessoas estão fugindo dEle, e muitos estão no fundo do poço por isso. Muitos estão descendo o abismo, ladeira abaixo, e cada dia mais vão se afundando, e cada dia mais vão enrolando, e cada dia mais as algas vão enrolando sobre ele, sobre a sua cabeça. E ele está como se estivesse num barco à deriva. Está cansado de ficar assim. É hora de parar, de fugir de Deus. Não fuja mais. Não fuja mais aquilo que Deus tem para a sua vida. Não fuja mais aquilo que Deus tem para você. Não fuja mais aquilo que o Senhor quer fazer contigo, querido. Deixa Deus fazer a vontade soberana dEle sobre a tua vida. Para de fugir da presença de Deus. Para onde esconderemos? Se subirmos nos mais altos montes, lá Ele estará. Lá nos profundos abismos, Deus também estará lá. Como fugiremos da presença deste Deus? Se Ele está em todos os lugares, porque Ele é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares que se faz necessário. Para de fugir de Deus. Talvez eu estou falando para algumas pessoas aqui que estão entendendo o que eu estou falando. Talvez algumas pessoas aqui já recebeu experiência de salvação, mas tem fugido de Deus de algumas outras áreas específicas. Deus talvez tenha mandado algumas pessoas ir para Nínive. Deus talvez tenha mandado algumas pessoas pregarem. Deus às vezes tem mandado algumas pessoas fazer a vontade dEle, e às vezes tem fugido. E às vezes não entende porque está no fundo do poço. Talvez no fundo do poço, querido, este grande peixe que Deus preparou, o grande peixe que Ele preparou para preservar a tua vida, para falar com você, para te dar uma sacudida. Talvez o fundo do poço, querido, foi preparação de Deus para ouvir a tua voz, para ouvir o teu clamor, para ouvir o arrependimento. Jonas orou a Deus, querido, e subiu a ti a minha oração. Olha, ele orou a Deus. É hora de parar de fugir da presença de Deus. É hora de parar de brincar com Deus. É hora de parar de querer fazer apenas as minhas vontades. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Vamos ouvir a voz de Deus. Queridos, os tempos estão se abreviando. Cristo está voltando. A qualquer momento Ele está às portas. A qualquer momento Ele vem buscar a noiva. A qualquer momento o Cordeiro vem. E como estará a sua lamparina? E como estará? Será que você será uma daquelas 5 prudentes ou insensatos? Ou estará com azeite? Como estará? Para de fugir de Deus. Ouve a voz do Espírito Santo. Ouve a voz de Deus. Se Ele quer usar a tua vida, deixa Deus usar a tua vida em uma área específica. Se Ele está te chamando para a salvação, toma uma posição hoje e não fuja mais de Deus. Porque senão, querido, tem um ventre preparado para você que foge de Deus. Tem um grande peixe preparado para você que está fugindo de Deus, que não quer saber de Deus, que não quer ouvir a Deus, que não está nem aí para as coisas de Deus. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Tem muitas pessoas que não têm coragem de gritar a Deus, porque eles sabem que quando gritar, Deus vai responder.
Mas Deus vai cobrar algumas atitudes diferentes. Deus vai falar: olha, muda isso um pouquinho. Deus vai falar: olha, conserta esse negócio. Começa a gritar por socorro, você que se encontra no fundo do poço. Essa pessoa que vai nos assistir pela internet, que se encontra no fundo do poço, que está lá na casa dela sem saber o que fazer. A vontade de morrer já bateu na porta várias vezes. O desejo de suicídio já veio sobre ela várias vezes. Eu digo para você nessa noite: clama por socorro, porque Ele vai tirar você de dentro da barriga deste grande peixe. Deus vai te tirar você de lá. O pecado, querido, ele é como se fosse uma embira. O pecado é um garrancho na alma. Enquanto não reconhecemos o nosso pecado e o confessarmos, nós não conseguimos parar de fugir de Deus. É preciso confessar os nossos pecados. É preciso falar com Deus aonde falhamos. É preciso entrar na presença de Deus e falar: Senhor, é aqui. O pecado, querido, não confessado, ele é como um espinho de peixe que garra na garganta até tirar o ar, até asfixiar. É preciso confessar. A pessoa não vai conseguir respirar. A pessoa ela vai morrer sem ar, porque não confessou o pecado. Jonas, ele reconheceu e confessou os seus pecados. Eu e você temos que identificar aquilo que nos afasta da presença de Deus. Pastor, mas eu já sou crente, já acabei, até ceiei. Mas tem algumas coisas, querido, que te distancia de Deus. Tem algumas coisas, meu irmão, que te esfria na presença de Deus. Tem alguma coisa, querido, que te leva para longe de Deus, que vai te colocando no fundo do poço. Você precisa reconhecer isso. Você precisa ver o que é isso. E muita gente, quando foge de Deus e cai no fundo do poço, ele fica tentando arrumar algumas desculpas porque está naquele lugar. Ele começa a colocar a culpa em A, a culpa em B. Ele começa a mostrar que a culpa dele estar naquela situação não é dele própria. O seu pecado, o meu pecado, você conhece e eu conheço. Confesse ele. Confesse ao Senhor para sair do fundo do poço. Algumas pessoas vão ficar no fundo do poço eternamente, porque não tem coragem de confessar o seu pecado. Não tem coragem de clamar a Deus por misericórdia. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de misericórdia. Seja capturado, querido, pela graça de Deus. Seja capturado hoje pela graça do Senhor. Deixa Ele capturar. Você que se encontra fugindo, deixa a graça do Senhor te achar nessa noite. Para de fugir, porque Ele tem algo muito melhor para a sua vida. Ele tem algo muito melhor para você. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas foi capturado pela graça de Deus a partir do momento que ele confessou o seu pecado, a partir do momento que ele se arrependeu. Ele prometeu a Deus e falou: olha, eu vou cumprir os meus votos, eu vou fazer aquilo que o Senhor me pediu. Jonas já tinha experiência de salvação, já era profeta. Deus não estava chamando ele para ser salvo, porque ele já estava no caminho. Deus estava querendo que ele apenas ouvisse ele. Talvez você que está aqui já tenha experiência de salvação, mas não quer ouvir a voz de Deus. E por causa disso, querido, tem um poço preparado, um poço fundo, e só a corda da misericórdia e da graça de Deus para nos tirar de dentro deste lugar. E Ele quer capturar você que está dentro deste poço. Ele quer tirar você lá de dentro. Ele quer resgatar a sua alma. Ele quer lavar as suas feridas. Ele quer derramar um bálsamo sobre você. Ele quer dizer para você: eu amo a sua vida. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Criador. Deixa a graça de Deus capturar você que anda fugindo. Você que foge da presença de Deus. Você que não suporta
ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus para a tua vida. Quando as pessoas falam que Deus tem algo para você, você ri. Deixa Deus te capturar nessa noite. A graça de Deus sobre a tua vida. Coloca-se de pé, eu quero orar por você. Eu não sei qual é o fundo do poço que você se encontra. Eu não sei se você está lá. Mas certamente o Espírito Santo, aquele que convence o homem, ele deve ter falado ao seu coração se você está neste lugar. Ele deve ter mostrado para você que algumas coisas estão dando errado. Que algumas coisas nunca dão certo. Porque existem algumas coisas que precisam ser consertadas. Porque existem algumas coisas que precisam ser confessadas. Porque existem algumas coisas que precisam chegar no lugar. E hoje Ele dá a oportunidade da graça dEle capturar você que está no fundo do poço. E Ele joga a corda da misericórdia. Ele joga a corda da graça sobre você. Você que nos escuta, você que está aqui nessa noite. O Deus Redentor, Salvador, Criador dos céus e da terra. Ele não quer que você esteja afundado num poço de lama, mas Ele quer te resgatar. Clame a Ele essa noite. Clame por Deus nessa noite. Clame por misericórdia nessa noite. Grita de onde você estiver e peça a Deus para estender as tuas mãos de misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Não fuja mais da presença de Deus. Não fuja mais das vontades de Deus. Não fuja mais do chamado de Deus. Não fuja mais do chamado para a salvação. Não fuja mais. Deixa Deus fazer a vontade dEle sobre a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, queremos agradecer ao Senhor nessa noite por cada vida que se encontra neste lugar, por cada pessoa, aqueles que não puderam vir nessa noite, aqueles que estão de quarentena, aqueles que irão nos assistir pela internet. Eu quero que a tua graça e a misericórdia do Senhor os alcance, ó Deus. Alcance para que saia do fundo do poço. Para sair, meu Deus, deste lugar. São tantas tentativas, mas as tentativas são todas em vão, são sozinhas. São tentativas só. Mas é muito fácil. É só clamar pelo Senhor. É só clamar a Ti, se arrepender e pedir: Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu não consigo mais ficar no fundo deste poço. As águas estão já no pescoço. Está mal cheiroso este lugar. Está para morrer. Mas o Senhor nessa noite, Ele te captura. A graça dEle te alcança nessa noite. A graça do Senhor alcança a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, ó Pai, por cada vida que se encontra neste lugar. Aqueles que o Senhor estará levando para casa, guardados, protegidos, debaixo das tuas poderosas mãos, ó Deus. Essa semana seja uma semana de vitória sobre cada um. Uma semana de portas abertas, de milagre, de proteção, de cuidado. É o que nós te pedimos, ó Deus. Guarde cada um durante o decorrer desta semana. A bênção e a graça e a misericórdia do Senhor os alcance, trazendo proteção, Pai.
Cuida da tua igreja, Senhor. Cuida daqueles que aqui não estão. Cuida dos nossos visitantes. Cuida de cada membro, desde o mais novo ao mais velho. Venha surpreender cada um nesta semana. Surpreenda cada um positivamente. Cada um que aqui está. A bênção dos seus alcance. E faça milagres sobre a vida de cada um. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo Salvador, o amor de Deus, o eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todos sempre. Deus abençoe sua vida, querida, em nome de Jesus.